Bom, nós vamos conversar agora com a delegada titular da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui da cidade de Passos, a doutora Mariana Fioravante. Nesse mês do agosto lilás, desde o dia 1º, uma série de ações acontecendo para conscientizar a população, principalmente as mulheres, sobre a questão da violência doméstica e os seus direitos. E Passos tem uma rede muito ampla e bem estruturada para prestar o atendimento a essas mulheres. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para começar, no dia 1º de agosto, a senhora, juntamente com outros integrantes, esteve fazendo um pit stop, uma blitz na área central da cidade, já orientando sobre o Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás, doutora? É um mês de conscientização e de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É um mês que a gente procura dar ênfase, na necessidade das pessoas tomarem conhecimento do que é a violência contra a mulher. Então, a ideia central aí de toda a rede aqui de Passos foi levar a conhecimento da população, tanto homens quanto mulheres, sobre quais são os direitos das mulheres, um pouco sobre a Lei Maria da Penha, como funciona o atendimento na rede, enfim, é um mês que a gente busca a conscientização e o combate à violência doméstica. Doutora, a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Passos, ela existe há quantos anos? A DEAN aqui em Passos, desde a promulgação da lei, ela existe. Mas aqui na Avenida Arouca, a gente funciona desde 2020, fevereiro de 2020. E a senhora está sempre à frente dela desde quando chegou. E eu pergunto, são muitos casos de violência doméstica? Bastante. Assim, um dos maiores cartórios aqui da Delegacia Regional é o da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Todos os dias são lavrados boletins de ocorrência referente a crimes praticados contra a mulher, aí no contexto da Lei Maria da Penha. Então, assim, os casos são alarmantes. Eu já conversei com a sargento Rosane da Polícia Militar, fiz essa pergunta e repito à senhora também, para a gente reforçar isso. Muitas vezes a mulher ou o agressor pensa que a violência doméstica é a física, é quando acontece um puxão, um beliscão, um soco, um tapa, um empurrão. Não é só essa a violência doméstica, né? Não, exatamente. A Lei Maria da Penha ela prevê um rol que não é taxativo, Ou seja, só exemplificativo dos tipos de violência que podem acontecer contra a mulher. Dentre esses tipos tem a violência física, que é aquela que de fato se consuma uma agressão, uma lesão corporal, vias de fato contra a mulher. Mas existem várias outras formas de violência contra a mulher, por exemplo, a violência sexual, estupro de vulnerável, crimes que são conhecidos como pedofilia, que envolvem aí crianças e adolescentes, mulheres também. A gente tem a violência patrimonial, aquela quando causa dano ao patrimônio da mulher. Então muitas vezes o homem por ciúmes quebra o celular, quebra o computador, arromba a porta de casa para entrar e tentar ter uma conversa. Temos diversos tipos de violência moral, aquela em que há calúnia, injúria, difamação contra a mulher, a violência psicológica hoje é positivada como crime no Código Penal. Então, assim, diversos são os tipos de violência contra a mulher. Geralmente, as vítimas procuram a delegacia ou a polícia militar quando acontece a violência física, Marcelo? Ou seja, já aconteceram, e geralmente aconteceram outros tipos de violência até chegar à violência física. Ela já foi ameaçada, ela já foi isolada, ela já foi xingada, humilhada, e aí sim aconteceu a violência física. Então tem vários tipos de violência contra a mulher. A violência física geralmente ela é o ápice. É por isso que eu sempre repito nas minhas entrevistas, uma mulher que se encontra em situação de violência é uma mulher que se encontra em uma situação de risco, porque a gente não sabe qual é o nível de agressividade do agressor e quanto tempo esse ciclo de violência vai demorar para se repetir, qual a intensidade que ele vai se repetir, Muitas vezes ele pode pular de uma ameaça para uma tentativa de feminicídio. Então, logo nos primeiros indícios da prática de violência contra a mulher, essa mulher ela precisa buscar as autoridades, os órgãos públicos para realizar a denúncia. Doutora, muitas vezes a mulher, ela fala assim, não, o meu companheiro, ele é muito bom, só quando às vezes ele excede na bebida, ele fica mais agressivo, mas é só naquele momento, depois ele pediu perdão, ele se arrependeu. Que recado que a senhora deixa a essas mulheres? A gente percebe essa problemática, de às vezes a mulher fala, mas ele é um bom pai, mas ele é um bom marido, paga as contas de casa, só quando ele bebe, só quando ele usa droga. É o que eu disse, é uma mulher que se encontra em situação de risco. É uma mulher que a qualquer momento pode ser agredida ou pode acontecer uma coisa pior, E o problema que a gente tem, Marcelo, e por isso a importância desse mês, do Agosto Lilás, de tentar conscientizar o máximo possível a população, mulheres e homens, sobre o que é a violência contra a mulher, é que muitas vezes o homem não se vê como um bandido, como agressor. Então, quantas vezes tirando plantão ou permanência aqui na delegacia, chega a ocorrência, vou lavrar o flagrante, o agressor vira e fala, doutora, mas eu não cometi crime, eu só bati na minha mulher.
né? Eu tinha o direito de bater porque ela é minha mulher, né? Eu só mantive relações sexuais forçadas com ela porque ela é minha mulher, como se fosse uma propriedade dele, né? Então, muitas vezes o homem não vislumbra que ele está cometendo um crime, por isso a importância da conscientização, e muitas vezes a mulher não vislumbra que ela está sendo vítima de um crime. A mulher dentro da relação, ela pode ser estuprada? Pode. Como funciona isso para a mulher entender? Pode. A partir do momento que há o emprego de violência ou de grave ameaça e a mulher não consente em praticar o ato sexual, isso é estupro. Marido chega e Ponto. Eu quero agora, ela não quer, e ele força. Isso é estupro. Dentro do casamento, não interessa, é estupro. É estupro, já é consolidado pelos tribunais superiores, pode ocorrer estupro dentro do casamento. Usou de violência ou de grave ameaça, artigo 213 do Código Penal, estupro. Qual que é o significado, o peso desses 18 anos da Lei da Maria da Penha que está sendo comemorada agora? A Lei Maria da Penha é tida aí pela ONU como uma das 3 melhores leis de proteção ao gênero no mundo, né? A gente está sempre aí no top 5, digamos, de melhores leis de proteção de gênero, né? Então é uma lei que quando você estuda, você fica assim, maravilhado. É uma lei que oferece diversas proteções à mulher, é uma lei que eu falo que é interdisciplinar, não é uma lei que cuida de aspectos apenas criminais. Na verdade, a lei ela busca dar ênfase à proteção integral à mulher. Então ela traz como obrigações essa questão de ter a rede, de ter um auxílio ali psicológico à vítima, acolhimento, auxílio nas questões referentes à saúde da vítima, aos filhos da vítima. Enfim, é uma lei interdisciplinar que também cuida da parte criminal. Então a gente tem um crime lá de descumprimento de medidas protetivas previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. É uma lei que no papel é maravilhosa. O que eu falo muito, Marcelo, é o seguinte, há uma dissonância entre o que de fato a lei prevê e o que de fato acontece no Brasil. Por que a gente tem uma das melhores leis de proteção ao gênero feminino no mundo? E por que a gente é um dos países que mais mata mulheres pelo simples fato de serem mulheres ainda no mundo? Né? Eu não estou falando de mulheres que foram assassinadas por conta de latrocínio ou em acidente de trânsito, eu estou falando de mulheres que foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, num contexto ali de violência doméstica familiar contra a mulher ou num contexto ali de violência de gênero. Então, existe esse contraponto, né? Por que a gente tem uma lei tão boa, que positiva tantos direitos, e por que ao mesmo tempo a gente tem um país que mata tantas mulheres, né? Que agride tantas mulheres? E é o que eu falo, é um problema estrutural. E um problema estrutural a gente resolve como estamos tentando resolver aqui em Passos, por meio de formação de rede consolidada, por meio de uma polícia civil que funciona de forma consistente, de uma polícia militar que tem uma patrulha de violência, uma patrulha de prevenção à violência doméstica, como a PPVD aqui de Passos, muito atuante, por meio do CRAMP, que cuida aí da parte de assistência social, a parte de psicólogos que auxiliam a mulher a sair do ciclo da violência, por meio de uma Santa Casa especializada ali, que consegue atender vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Então, assim, a gente consegue combater um problema estrutural tomando medidas estruturais, criando uma rede. A Polícia Civil, por si só, não consegue resolver o problema de violência contra a mulher, né? É preciso que os outros órgãos sejam chamados, como a gente vem chamando, para participarem, para que de fato exerçam o seu papel que está previsto lá na Constituição, para que a gente consiga diminuir aí o número de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui em Passos a rede funciona de forma muito efetiva, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defensoria, o CRAMP, a gente consegue trabalhar aí de forma muito efetiva, a gente faz os encaminhamentos necessários. Aqui na delegacia mesmo nós temos uma assistente social e que nos auxilia muito aí no acolhimento e no atendimento às vítimas, e é por isso que eu falo, Marcelo, muitas vezes prender é necessário. Né? Muitas vezes você precisa prender, realmente o cara precisa ir ao presídio, ele precisa ser afastado da sociedade, ele precisa ter essa sensação de punição do Estado. Então muitas vezes prender é necessário, mas não é o suficiente. A gente precisa ir além da prisão, porque esse cara não vai ficar preso eternamente. O Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Então esse cara ele não vai ficar preso eternamente. A gente precisa ir além da prisão. É preciso acolher a vítima em primeiro lugar para que ela consiga fazer a denúncia e para que ela consiga viver sem necessidade de ter aquele agressor por perto, ou seja, essa mulher ela precisa ser independente financeiramente, a gente precisa ajudá-la a encontrar um emprego, recolocá-la no mercado de trabalho, a gente precisa dar creche para os filhos dessa mulher ficar, a gente precisa acolher essa mulher se ela precisar de um serviço de assistência social ou de um serviço hospitalar, né? Então a gente precisa acolher essa mulher em primeiro momento e a gente precisa também ressocializar o indivíduo no sentido de que ele tome nota, tome consciência de que o que ele faz é crime.
e de que sim, ele vai ser preso e de que sim, ele precisa entender que ele não pode continuar cometendo aquela ação não só contra aquela mulher, mas contra outras mulheres. Então é por isso que a gente prender é necessário, mas a gente precisa ir além. Não é suficiente. É preciso acolher a vítima, é preciso ressocializar o agressor nesse aspecto de que ele compreenda o que ele faz é crime e que ele não repita isso com a mesma mulher ou com outras mulheres. Passos, através aqui centralizado pela DEAN, é uma das cidades aqui do sul de Minas que possui a rede mais estruturada no atendimento à mulher vítima de violência? Sim, Passos é referência no estado no que se refere ao enfrentamento à violência doméstica por conta de toda a rede que existe, de todo o apoio que existe, da Polícia Militar, da Defensoria, do CRAMP, da Prefeitura de Passos. Então, assim, a gente consegue manter a rede muito bem ordenada, né? A gente se comunica quase todos os dias ali, o pessoal que faz parte da rede, e é isso que faz com que a violência contra a mulher vá diminuindo. Muitas vezes a mulher, ela já está sensibilizada por toda aquela situação que ela está passando, e quando ela procura o órgão policial, ela é atendida por homens. Aqui, em sua maioria, a começar pela delegada, maioria da equipe formada por mulheres. Isso faz a diferença nesse atendimento, na forma de falar assim, eu entendo você, eu entendo a sua dor, eu sei o que é ser mulher no nosso país? Acredito que a abordagem, quando é feita por outra mulher, isso já dá uma certa confiança a mais, né, para a vítima consegue se abrir melhor. E também existe a questão da empatia, né? Toda mulher sabe, a gente sabe o que a gente de fato passa, né? Mesmo sendo delegada de polícia, né? Já passei por situações de ser desrespeitada pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, a gente entende e acho que elas conseguem se sentir mais à vontade quando o acolhimento é feito por uma mulher. A senhora sempre é convidada para palestrar em escolas, tanto universidades quanto escolas públicas. O fato de trabalhar com as crianças, os adolescentes, explicar sobre violência doméstica, sobre o que pode, o que não pode, deveria ser uma matéria obrigatória, por exemplo, aqui na rede municipal de ensino de Passos, para já começar de pequenininho a ensinar. Considero que sim. É o que eu falei, Marcelo, é um problema estrutural. E problemas estruturais, geralmente, a gente consegue resolver lá no começo na educação. Então, assim, eu sempre busco, né, dentro do possível, conciliando minha agenda aqui na delegacia e outros afazeres, estar presente em escolas, conversando com alunos das mais variadas idades, né? Em faculdades também, sempre dou palestras, em algumas empresas que me chamam também, com essa finalidade de conscientizar as pessoas em qualquer idade, sobretudo as pessoas mais novas aí, né, que vão passar aí, que vem crescendo com esse índice de violência contra a mulher aumentando, e é de fundamental importância que a rede toda esteja presente, conversando, principalmente com as nossas crianças e adolescentes. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela inovou criando um chatbot chamado Chame a Frida. O que é o Chame a Frida? Explica esse projeto, porque ele também vale aqui em Passos. O Chame a Frida foi implementado aqui em Passos, né? Nós já implementamos na DEAN, agora no Agosto Lilás, como forma de comemoração. O Chame a Frida, na verdade, ele funciona como um atendimento virtual que vai facilitar a comunicação da vítima com nós, com os policiais, né? Em caso de emergência, até redirecionar diretamente para a Polícia Militar, quando estiver acontecendo crimes em flagrante, por exemplo. É um aplicativo que a vítima consegue ser atendida ali 24 horas por dia, basta ela entrar em contato aqui com o nosso número de Passos, é o 3598 4477 906, e ela será atendida pelo nosso assistente virtual, que é a Frida. E a Frida consegue direcionar essa mulher, ela consegue dar informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre os direitos dessa mulher, sobre como conseguir medida, agendar horário para conseguir medida, agendar horário de atendimento aqui na delegacia, eventualmente remeter cópia da decisão judicial que deferiu medida a essa mulher, né? Enfim, vem como uma forma de aproximar ainda mais a Polícia Civil das mulheres. A última pergunta para finalizar, doutora. Na semana passada, um grupo de WhatsApp aqui da cidade, eu vi um comentário falando assim, eu quero ver quando que vai ter uma lei que proteja os homens, porque agora para a mulher ficou muito fácil, ela chama a polícia, o homem vai preso, se ela tiver com raiva dele, ela fala que foi abusada e ele simplesmente é preso e ele vai dançar. É um comentário extremamente machista, completamente fora da realidade, mas eu queria que a senhora, como autoridade policial, falasse a respeito. É um comentário que não é verídico, né? É um comentário que a gente sabe que não reflete a realidade do Brasil, né? Existe uma lei para proteger mulheres por uma construção, por um problema estrutural, né, que veio
cada vez mais maltratando mulheres, levando mulheres a condições de sofrer violência de forma reiterada, né? O Brasil foi punido internacionalmente, inclusive no caso da Maria da Penha, por não penalizar homens que cometiam violências contra a mulher. Então, assim, é um comentário que não condiz com a realidade brasileira. A realidade brasileira, como eu já disse, é a de ser um país que ainda mata muitas mulheres. Como você ressaltou, né, a Lei Maria da Penha ela existe desde 2006, é uma lei muito bem feita, mas que precisa ainda da atitude ali das autoridades, do poder público municipal, federal, estadual, consolidar os direitos das mulheres que estão previstos na lei. Então é um comentário que não condiz com a realidade, né? E para acrescentar aí, todas as pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres, são protegidas pelo Código Penal. Então, se uma mulher pratica uma violência contra o homem, esse homem ele é protegido pelo Código Penal, né? Se ela pratica uma lesão corporal contra ele, tem o crime de lesão corporal previsto no Código Penal. Então, assim, os homens não estão desamparados. O Código Penal protege homens e mulheres. O que acontece é a gente tem uma proteção maior às mulheres em razão da Lei Maria da Penha por uma questão estrutural, né? As mulheres vieram sofrendo violência de forma reiterada e a lei veio tentar diminuir essa violência que as mulheres passavam.